Na ocasião, eu me aproveitei da frase de Fernando Pessoa quando falou: lá é um canto que, quando a gente volta, nos recebe. E fiz um link ao assunto do filme que está em cartaz, intitulado A Síndrome da Apatia. Já no Netflix, o mesmo assunto é retratado em um documentário chamado A Vida em Mim. Ele trata da síndrome da resignação, que é um fato que ocorreu em centenas de crianças que eram famílias de refugiados que estavam indo para a Suécia atrás de abrigo, de ser protegida, de ser recebidas como refugiados. Aquelas crianças já traziam em sua bagagem emocional um estresse contínuo, crônico, tinham presenciado familiares que sumiram, violência, tensão. Somado a isso, entraram na Suécia, que é um país sério, tudo bem, não tiro totalmente a razão deles, não. Eles tinham um trâmite legal a cumprir, mas a criança não sabia. Quando a criança chega naquele ambiente, ela percebe que existe uma certa hostilidade também, que as coisas ainda não estão definidas, que há uma incerteza. E o medo toma de conta da vida de alguma daquelas crianças, e o cérebro ele age de uma certa maneira, ele desliga-se, e a criança vai dormir. Não é coma, ela de fato vai dormir. Uma criança linda, saudável, deitada numa cama, ela vai dormir por mais de ano. Salvo engano, uns 2 anos ela vai estar dormindo. E por incrível que pareça, enquanto ela está dormindo, ela está usando fralda, a mãe dela está fazendo fisioterapia nela, está sendo alimentada por líquidos. Enquanto ela está dormindo, vão conversando com ela. Ela não está totalmente desligada daqui desse mundo externo. Mas é uma condição em que a natureza tira ela do cenário, tira ela do jogo, dá a ela o real tamanho dela de criança. Como é que eu posso contribuir nesse momento? Ela dorme. Para aqueles que têm uma visão mais cristã, de repente diga que Deus, nesse momento, protege a criança daquela agonia e ela vai dormir. Volta na curiosidade. Ela não está totalmente desligada aqui do mundo de fora. E os pais ficam conversando com ela. Filha, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Estamos conseguindo. E lá na frente, quando eles de fato conseguem a documentação que fazem eles serem abraçados pelo governo da Suécia, na condição de refugiado, pouco tempo depois ela acorda e segue a vida normal. É um documentário que eu aconselho que se assista, A Vida em Mim, ou então no cinema, A Síndrome da Apatia, que por sua vez o diretor se inspirou em casos reais. Por que a gente deveria tomar conhecimento sobre isso? Eu diria o seguinte: imagine uma caricatura. O que é uma caricatura? É quando você faz um desenho e puxa em alguma característica que o personagem tem e exagera. Se a pessoa tem um nariz avantajado, a gente bota um nariz maior, o queixo maior, uma cabeça grande, um corpo muito magro. A caricatura ela dá uma energia concentrada ali, onde a gente naturalmente é um pouco mais exagerado na vida. E assim eu vi a síndrome da apatia. Digamos que é a última instância do cérebro. Ele sai do jogo e se entrega para o sono. É o exagero. Mas será que na nossa vida, em alguma hora, em algum assunto, em alguma experiência, alguma ferida, não levou a nossa criança, feito as desse documentário, a estar dormindo por décadas? Será que não existe alguma criança lá dentro da gente que está dormindo? E que ela precisa acordar? Mas para ela acordar, será que não é necessário que agora a gente, na condição de adulto, faça igual o pai daquela criança e comece a dizer: pode vir, está seguro. Lá no passado, quando você estava estressada, ansiosa,
foi justo. Eras uma criança. O ambiente que tu crescesse foi desfavorável para a tua paz. Te fechasse em alguma redoma e hoje tens medo de falar em público, tens medo de levar um relacionamento à frente e achas que não mereces. Tens medo de sair daquele emprego que te sufoca, porque a criança está com medo, está adormecida. Mas para ela vir aqui fora, volta a Fernando Pessoa, vai ter que, de alguma maneira, para ela fazer sentido, ela ter a certeza de que lá é onde, quando se volta, nos recebem. E é por isso que, através da boa convivência, da sabedoria, da terapia, a gente consegue enraizar, edificar e tornar que esse lar seja possível no mundo interno de cada um de nós. Não se iluda. Todo mundo carrega uma ferida principal e, de alguma maneira, está te anulando de algo. Isso não é um problema. O problema é passar a vida inteira sendo escravo dessa mesma dependência. É chegada a hora de virar a página desse problema e dar espaço para que um novo surja. Para, em seguida, a gente virar a página desse novo e assim passar essa trajetória da vida, experienciando, mas imitando a única condição que não modifica, que é a própria mudança. A vida carece de movimento, essa dinâmica, essa mudança. Ficar engessado na mesma condição é o não aproveitamento da oportunidade. Eu não condeno, a pessoa não faz isso necessariamente por ruindade, por má intenção. Às vezes é por ignorância, por ter tido a oportunidade de sentar com alguém que conhece como a mente funciona e sem pressa, mas sem perder tempo, seguir colocando ponto nos is. É fácil? Não, mas é simples. Ser simples dá trabalho. E já disse Clarice Lispector. Mas e daí? A vida é trabalhosa mesmo. Então vamos mirar esse exemplo das crianças lá da Suécia. Se tiver a oportunidade hoje, procure na sociedade se está passando esse filme. Síndrome da apatia. Vai no YouTube e procura Síndrome da resignação. Adquira esse conhecimento. Entenda esse artifício a mais que nosso cérebro tem de desligar quando ele está frente a um grande problema que ele acredita que a partir dele não tem solução. Ele vai para o banco do jogo. Mas quando em campo, o time, a gente gosta, ama e confia, a gente sabe, esse time está jogando também por mim. E assim, jogue pelas crianças que estão do seu lado. E permita que a gente também jogue pela criança que ainda está em você. Porque no final de tudo, como disse T.S. Eliot, não cessaremos de explorar. E o fim de toda nossa exploração será chegar ao ponto de partida e conhecer o lugar pela primeira vez. Então, o meu convite é que, bem orientado e bem orientada, a gente possa ir lá no seu passado, e não modificá-lo, e nem passar uma borracha para esquecer, mas fazer uma nova leitura, uma nova narrativa, e a partir daí, tudo terá um novo significado e um novo sentido. E aquilo que era azedo passa a ter um gosto relativamente doce. Até mais, meu povo.